Salve, meus queridos e minhas queridas! Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje estou trazendo uma sequência de exercícios envolvendo números decimal. Nível sexto ano. Porém, exercícios bem bacana aí, que dá para tirar algumas dúvidas, dá para recapitular alguns conceitos de alguns conteúdos. Bora lá! Vamos lá então? Vamos começar a nossa listinha aqui? Eu preparei uma listinha aí com alguns exercícios envolvendo números decimais e ao longo dos exercícios a gente vai aí atualizar alguns conceitos, algumas informações que a gente de repente se esquece aí ao longo do tempo, beleza? Bora lá? Bota o enunciado na tela aí para o pessoal acompanhar. O primeiro exercício ele traz um textinho aí sobre um parque em São Paulo. E diz no texto que as trilhas são boas para caminhada e tal, né? E a parte numérica que nos interessa no enunciado diz que a trilha A possui 0,35 quilômetros e é aconselhada para os iniciantes. A trilha B possui 0,85 quilômetros e a trilha C 1,05 quilômetros. Muito bem. E aí um visitante foi lá e deu 2 voltas na trilha A, deu meia volta na trilha C e 1,5 volta na trilha B. A pergunta é, o exercício está querendo que você calcule a quantidade de quilômetros que esse visitante percorreu. Bom, nesse tipo de situação, é fundamental entender que como eu tenho variados dados numéricos no exercício, retirá-lo do texto faz com que a gente melhore a capacidade de raciocínio. Ah, mas dá trabalho. Sim, talvez um pouquinho mais de trabalho, mas clareia. Quer ver? Ó? Vamos pôr aqui as informações sobre as trilhas. Eu tenho 3 trilhas. Eu tenho a trilha A, que segundo o texto aí, fala em 0,35 quilômetros. A trilha B, que o enunciado, que o texto, né, que compõe o enunciado, diz que são 0,85 quilômetros. E a trilha C, que tem 1,05 quilômetro. Então essas são as informações da distância, né, do percurso de cada trilha. E aí, um visitante foi lá e fez o seguinte. O visitante ele percorreu 2 voltas na trilha A, meia volta na trilha C, meia volta na trilha C e 1,5 volta na trilha B. Preciso do total. Quero calcular o total que ele percorreu. Repare que agora eu não preciso mais do enunciado. Pode tirar o enunciado aí. A partir de agora, o que eu preciso já está anotado. Já está na minha mão. Né? Então essa é a finalidade de retirar os dados. Quando você retira os dados do enunciado, você não precisa ficar lendo o enunciado toda hora. Muita gente acha que é perda de tempo. Eu vou dizer para você que é ganho de tempo. Né? Então vamos lá, vamos para o cálculo aqui. Muito bem. Eu preciso se uma volta na trilha A é 0,35 quilômetros, eu preciso saber quantos são os quilômetros percorridos em 2 voltas. Então, eu vou fazer 0,35 vezes 2. Recordando aí, né, a conta com números decimais. Na multiplicação,
a gente multiplica os dois números como se a vírgula não existisse e depois a gente faz uma compensação. Vamos ver como é que isso funciona. Aqui eu faço 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. E finalizei. Ah, Vicente, mas 0,35 vezes 2 não é 70. Sim, não é 70. Por quê? Porque o número que eu multipliquei, ele tem duas casas decimais. E se ele tem duas casas decimais, a minha resposta também fica com duas casas decimais. E aí eu coloco uma vírgula aqui e completo a casa das unidades, que não pode ficar vazia, com 0,70. Isso quer dizer que ele percorreu na trilha A 2 voltas. Portanto, ele percorreu 0,70 quilômetros. Esse aqui na trilha A. Muito bem. Preciso saber agora na trilha B. Na trilha B é 0,85. Então A aqui, ó, resolvido. Certo? Já sei que é 0,70 km. Na trilha B, eu vou fazer 0,85 vezes, cuidado aqui que está fora de ordem, né? O enunciado deu fora de ordem, então um cuidado aqui, né? 1,5 volta na B. A B é 0,85. Então eu vou fazer 0,85 vezes 1,5. De novo, multiplicação de número decimal. Você vai ignorar a vírgula num primeiro momento, vai fazer 85 vezes 15. E lá no final a gente vai fazer o que fez aqui, né? Essa compensação das casas decimais. Então vamos lá. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 8, 40, mais 2, 42. Coloco um mais aqui. E aí vou multiplicar 1. Né? 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes 8 dá 8. E aí a gente soma. 5 com nada é 5. 5 e 2, 7. 8 e 4, 12. 1.275 seria a resposta se eu tivesse multiplicando 85 vezes 15. Mas eu não estou multiplicando 85 vezes 15. Aqui eu tenho 1, 2, 3 casas decimais nos números que eu multipliquei. Portanto, eu venho na resposta 1, 2, 3 casas decimais. Portanto, o nosso visitante na trilha B andou 1,275 quilômetros. Essa, né, é a distância que ele percorreu na trilha B. Muito bem. Fizemos então o total percorrido na trilha A, o total percorrido na trilha B. Agora vamos fazer o total percorrido na trilha C. A trilha C, meia volta em 1,05. Então vamos lá, 1,05 vezes meio. Sim, a gente podia pegar esse 1,05 e dividir por 2? Sim, meia volta você pode dividir por 2. Mas, pensa comigo, eu queria 2 voltas, eu multipliquei por 2. Eu queria 1 volta e meia no B, eu multipliquei por 1,5. Se eu quero meia volta, eu posso sim dividir por 2, mas eu também posso usar o mesmo raciocínio e multiplicar por meio. Aí fica a seu critério, né? Vamos fazer pela multiplicação aqui. Aqui, 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 0, 0, mais 2, 2. E 5 vezes 1, 5. 525. Muito bem. Se fosse 105 vezes 5, mas não é. Os números que eu multipliquei tem 3 casas decimais. E se tem 3 casas decimais, a minha resposta também precisa ter. E aí a gente põe uma vírgula aqui, completo a ordem das unidades aqui, que não pode ficar vazia. E aí eu tenho que na trilha C, o nosso visitante percorreu aí no parque
0,525. Então aqui está o total da nossa trilha, na nossa trilha C. Muito bem. Temos então individualmente quanto ele andou na trilha A, na B e na C. O que está faltando? A resposta, né? Está faltando finalizar o exercício, que é a soma dos três. E aí um cuidado especial, né? Para não montar errado essa soma. Por quê? Porque tem uma recomendaçãozinha em soma e subtração de número decimal. Você lembra qual é? Sim, deve ser. Você deve estar lembrando aí. Eu preciso colocar vírgula embaixo de vírgula, né? Então, a hora que você montar a sua conta de mais, preste atenção e não esqueça de colocar vírgula embaixo de vírgula. Na verdade, né, a gente coloca unidade embaixo de unidade, décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo, mas é mais comum você ouvir aí, né, essa dica aí de vírgula embaixo de vírgula, o que na verdade dá na mesma, né? E aí, reparou que aqui tá faltando uma casa aqui? Todos têm 3, só o 70 tem 2. Aqui, como é soma, não vai fazer muita diferença, na subtração faz. Mas como é soma, se você quiser, pode completar com zerinho ali, porque 0 no final, ao final das ordens decimais, não faz nenhuma diferença, né, no número, na quantidade do número. Muito bem, e aí a gente vai somar aqui agora. 5 mais 5 dá 10, vai 1. 7 mais 2, 9, mais 1, 10, vai 1. 1 mais 7, 8, mais 2, 10, mais 5, 15, vai 1. E 1 mais 1, 2. 2.500? Não! Olha a vírgula aqui, por isso que a gente põe vírgula embaixo de vírgula. A vírgula na mesma direção, tá aqui. E aí, se a gente voltar, bota o enunciado na tela aí, você vai ver as alternativas, né? As alternativas, eu tenho aí, na letra A, 2,5. Pô, Vicente, mas deu, em vez de dar 2,5, deu 2.500? Sim, deu 2,500. Esses dois zeros, que estão no fim do número, eles não representam quantidade, eles estão no final da ordem decimal. Então, eu posso escrever tranquilamente esse 2,500, eu posso escrever tranquilamente 2,5 quilômetros. E aí está a nossa resposta do nosso primeiro exercício dessa sequência, né? Se eu for marcar a alternativa, eu vou marcar a alternativa A. Beleza? Vamos em frente? Vamos lá então, gente, para o próximo exercício? Olha só esse exercício aí. Assinale o número referente ao subtraendo, sendo que o minuendo é 18,94 e a diferença é 12,56. Então, olha só. O subtraendo, ele está querendo. Ele está querendo o subtraindo e me deu duas informações. Ele me diz que o minuendo é 18,94 e a diferença, que é a resposta, e a diferença é 12,56. Bom, primeira coisa que eu vou precisar lembrar aqui é o seguinte: numa conta de menos, o de cima é o minuendo. O de baixo é o subtraindo. E aí eu costumo dizer para os meus alunos, se você é meu aluno e está assistindo essa aula pelo YouTube, né? Aliás, se está assistindo aí pelo YouTube, ó, não esquece não, hein? Deixa o like aí. Se não está inscrito no canal, se inscreve, né? Para receber notificações aí de outros vídeos.
Beleza? Então, o minuendo é o de cima, o de baixo é o subtraindo. E a diferença é a resposta. Por que é importante saber isso aqui? Para você saber aonde esses números que o enunciado te deu vai encaixar na conta. Conta de menos. E para você saber qual número você está procurando. Então, veja bem, ele falou que o minuendo, ou seja, o de cima, é 18,94. E que a diferença, ou seja, a resposta, é 12,56. Muito bem. Quem é o subtraindo? E aí, a gente tem aí uma técnica para você descobrir que conta você faz nessa situação. Veja bem, numa conta de menos, você concorda comigo que o número de cima, ou seja, o minuendo, é sempre um número maior? E o número de baixo, o subtraindo, é sempre um número menor? Como assim, Vicente? Sim, é impossível você tirar um número menor de um número maior. Não dá. Se você tem 5 laranjas, é impossível você me dar 10. Ah, Vicente, mas daí eu fico devendo. Tá, tudo bem, mas você pode até ficar devendo, que é o caso dos negativos que a gente vê logo mais para frente, né? Nos conteúdos mais para frente. Mas me dar a laranja você não vai. Concorda ou não? Se você tem 5, você não consegue me dar 10. Concorda? Então eu não consigo fazer uma subtração em que o número de cima seja menor. Toda subtração, o número de cima tem que ser maior para que eu consiga fazer a conta. E aí tem um segredinho. Se eu estou precisando descobrir um número de cima, se eu estou precisando descobrir um minuendo, que é um número maior, a gente soma. Se eu estou precisando do número de baixo, que é o subtraindo, que deve ser um número menor, a gente subtrai. É claro que você pode estar lembrando aí da propriedade da diferença, né? Da subtração, né? Mas esse truquezinho aqui faz com que você nunca mais esqueça isso. Tá? Se você está precisando do número maior, número de cima, você está precisando do número maior. Então você soma. Se você está precisando do número de baixo, você está precisando do número menor. Então você subtrai. Neste caso, nós estamos precisando do número menor. Número de baixo. Portanto, a conta que eu vou fazer para me descobrir esse número é 18,94 menos, subtraia, número menor, subtrai, menos 12,56. Gostou da dica? Se gostou da dica, for meu aluno, coloca aí nos comentários aí um hashtag eu já sabia. Se você é novo no canal, está assistindo o vídeo pela primeira vez, não se esquece de se inscrever no nosso canal aí para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? Então vamos lá. Aqui eu preciso fazer essa subtração aqui. E aí, 4 não tira 6. Lembra que eu falei? Um número menor não tira um número maior. Então, se não tira, a gente empresta, não é isso? Então, eu venho aqui no vizinho, o vizinho deixa de ser 9, passa a ser 8 e joga 1 para o vizinho. Agora dá 14 menos 6 dá 8. Muito bem. 8 menos 5 dá 3. 8 menos 2 dá 6. E 1 menos 1 dá 0. Não preciso nem pôr. Portanto, 6,38 é o subtraindo que a gente está
procurando no exercício. Portanto, se eu voltar no meu exercício aqui, eu vou descobrir que 6,38 é a letra C. Beleza? Vamos para o próximo? Vamos lá então, gente? Continuando aí. O próximo exercício, dá uma olhada aí no enunciado. Na quitanda do senhor Manuel, só se vende produtos orgânicos e tudo vendido a quilo. Muito bem. Maria comprou exatamente 3 kg de arroz, 1 kg de feijão, 2 de batata, 2,5 de banana e 1 de cenoura. Muito bem. Veja na tabela os preços por quilo das mercadorias. Coloquei a tabela aqui para você. Ó. Ela pagou com uma nota de R$100. Quanto foi o seu troco? Então, veja bem, se ela pagou com uma nota de R$100 e quer saber o troco, eu preciso saber quanto ela gastou primeiro. E adivinha o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu enunciado, de novo. Aliás, volta ele na tela aí. Olha só, vamos lá. Vou pegar aqui. A Maria comprou exatamente 3 quilos de arroz. Aqui eu tenho preço por quilo. Então, eu vou pegar o preço do arroz e vou multiplicar por 3. 1 quilo de feijão. Já está aqui 4,80. Vou pôr 1 vezes 1 aqui, então. Só para lembrar que foi 1 quilo, tá bom? 2 kg de batata. A batata, então, vezes 2. A banana, ela comprou 2,5 kg. 2,5. E a cenoura, ela também comprou 1 quilo. Olha como é que faz a diferença. Todas as informações que estavam aí no enunciado, perdida no meio do texto, já está na minha tabela. Falta uma informação importante. Ele não quer saber quanto custou a mercadoria. Ele quer saber, vamos ler de novo no enunciado? Ele quer saber, ela pagou com uma nota de R$100, de quanto foi o troco. Então, ela utilizou, ela pagou com R$100 e está querendo saber qual é o troco. De novo, atenção no enunciado. Preciso, antes de fazer qualquer exercício, precisa estar bem claro para mim o que eu vou responder nesse exercício. E nesse caso aqui, ele quer saber, o exercício quer saber o troco. Então é isso que eu vou calcular. Mas obviamente, antes de calcular o troco, eu preciso saber quanto ela gastou, para que eu subtraia de 100 e determine quanto é o troco. Muito bem. Aqui, vamos pôr esse qual é o troco mais para cá, que vai me atrapalhar aqui. Qual é o troco? Vamos pôr um pouquinho mais para cá. Qual é o troco? Bom, definido aí então o que o exercício quer de mim, eu vou calcular aqui, fazer meus cálculos parciais aqui. Muito bem. Primeira coisa, vou saber aqui quanto custou o arroz. Ou seja, eu vou fazer 2,40 vezes 3. Então, vamos usar aqui o espaço aqui embaixo. 2,40 vezes 3. 2,40 vezes 3, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 4, 12, vai 1, 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Duas casas decimais, 1, 2, 1, 2. Bota a vírgula aqui, está resolvido o problema do arroz. O arroz custou para Maria aí R$ 7,20. Muito bem, R$ 7,20. O feijão, eu não vou precisar fazer a conta. Vezes 1, né? Ela comprou só 1 quilo, é 4,80 o quilo. Vamos pôr direto aqui o 4,80. Muito bem. A batata. Batata, 4,50 vezes 2. 4,50 vezes 2. Ah, gente, isso aqui eu sei fazer de cabeça. Beleza, ótimo. Se sabe fazer de cabeça, excelente. Era só pôr ali. Mas vamos fazer a continha aqui mesmo, só para registrar. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. E aí eu tenho 2 casas decimais. 1, 2, vírgula aqui. R$ 9
foi o preço da batata. Então eu tenho aqui R$ 9,00. Muito bem, eu não sei se você percebeu, mas eu já estou colocando alinhadinho. Para quê? Para mim não precisar copiar de novo aqui para fazer a soma, certo? Então, boas ideias a gente acaba utilizando aí para minimizar o nosso esforço, né? R$ 7,00 o quilo da banana, comprou 2,5 kg. Vou fazer aqui 7 vezes 2,5. E aí aquele negócio, né? Eu posso fazer R$ 7,00 vezes 2,5 ou 2,5 vezes 7. Dá na mesma, né? Vou fazer 2,5 vezes 7. Cid, mas não é 7,00? Sim, é 7,00. O que é a mesma coisa de 7, né? As ordens decimais zeradas, né? Aqui está 0,00 porque ele representa dinheiro, mas na minha multiplicação ele pode estar sem essas casas decimais para facilitar a minha vida. 7 vezes 5, 35, vai 3. 7 vezes 2, 14, mais 3, 17. Sim? E aí, uma casa decimal aqui, uma aqui também. R$ 17,50 foi pago aí em 2,5 kg de banana. Muito bem. E agora, cenoura. A cenoura, R$ 5,50. Comprou 1 quilo só. R$ 5,50. Pronto. Resolvi os meus preços parciais. Para me achar o total agora, basta somar, né? Olha lá, 0, 2 mais 8, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. Vai 2. 2 mais 7, 9, mais 4, 13, mais 9, 22, mais 7, 29, mais 5, 34, vai 3. 3 mais 1, 4. R$ 44. O que é esse 44? Gente, é tão importante isso. Depois que você termina a conta, você identificar o que você calculou. R$ 44 é a soma dos produtos. É a soma dos valores dos produtos. A soma dos valores dos produtos. Não é o que você quer. Olha o que você quer aqui, ó. Percebe? Percebe que quando você sabe o que você está fazendo, ou quando você identifica, escreve o que você lê no enunciado, parece que fica mais fácil? Exercite isso para você ver. Toda vez que você for fazer uma situação, problema, exercite retirar as informações do enunciado. Você vai ver a grande vantagem que você vai ter nisso, né? Então eu quero troco. Ela pagou com R$100, uma nota de R$100, os produtos custaram 44, então para mim chegar no troco eu preciso fazer R$100 menos 44, que foi o custo dos produtos. E aí, 0 menos 0 dá 0, aqui é 0, 0. 0 menos 4 não dá, a gente empresta, aqui fica 0, empresta, aqui fica 9, aqui fica 10. 10 menos 4 dá 6. E 9 menos 4 dá 5. Tá aqui, ó, o que o exercício me pediu. O troco. O troco tá aí, R$ 56. E se a gente olhar o enunciado, né, o troco, ele tá na alternativa C. Beleza? Tudo bem? Vamos para o próximo? Então vamos lá, gente. Olha só, o próximo exercício aí diz o seguinte, olha lá na tela aí. Olha só, a casa de Joana tem 3,88 metros de altura. O engenheiro foi contratado para projetar um segundo andar e foi informado de que a prefeitura só permite construir casa de 2 andares com no máximo 7,80 metros. Muito bem. Qual deve ser a altura máxima em metros do segundo andar? Veja bem, de novo, ó, a informação que o exercício me dá
ela já tem uma casa com 3,88 metros de altura. Então, a altura atual da casa, né? A altura atual da casa é 3,88 metros. E a prefeitura só vai autorizar o segundo andar, né? A casa só vai poder ficar com 7,80 metros. Então, a altura máxima depois que o segundo andar for construído tem que ser no máximo 7,80. 7,780, não é isso? Isso, 7,80. Ou seja, eu preciso saber qual vai ser a altura do segundo andar. A pergunta aqui, ó. Vamos pôr aqui em forma de pergunta para ficar mais claro. Qual é a altura máxima do segundo andar? Olha, se ela vai fazer uma construção em cima desses 3,88 e tem que atingir no máximo 7,80, ela só vai poder usar a diferença. Concorda? Só a diferença. Ela não vai poder usar mais que a diferença. Portanto, esse exercício um pouco mais simples, né? A gente só precisa saber a diferença. E diferença em matemática significa continha de menos. É isso? Uma continha de menos resolve o nosso problema. Então vamos lá. Vou fazer a 7,80 menos 3,88. Lembrando, o número maior em cima, o número menor embaixo. Vou subtrair 0 de 8? Não é possível. A gente empresta do vizinho, aqui fica 7, aqui fica 10. 10 menos 8 é 2. 7 menos 8 também não é possível. Empresto de novo do vizinho, o vizinho fica com 6, aqui fica 17, e 17 menos 8 dá 9. Muito bem. E 6 menos 3 dá 3. Isso significa que o segundo andar pode ter, no máximo, 3,92 metros. A altura máxima do segundo andar. É isso que o exercício pediu? É. Então tá feito. Olhando o nosso enunciado aí, a gente chega à conclusão que é a alternativa A. Letra A, 3,92. Bacana? Tem exercício que é mais simples, tem exercício que é um pouco mais elaborado, né? Dá um pouco mais de trabalho, mas com algumas dicas importantes. Uma delas é a retirada dos dados do enunciado antes de se preocupar em resolver o exercício. A gente consegue ir fazendo todos esses exercícios. Bacana? Bora lá para o próximo? Pessoal, o próximo exercício, ele fala o seguinte: efetue as divisões abaixo, deixando registrado a conta para correção. Observação: continuar a conta até o resto ficar zero. Então ele quer que a conta seja continuada até obter o resto igual a zero. Muito bem, as duas contas, vamos anotar aqui. Letra A, as duas contas são 2,667 dividido por 4,2. E a segunda conta, letra B, já vamos pôr as duas aqui, a gente já faz as duas de uma vez. A letra B é 34 dividido por 8. E aí a gente vai falar um pouquinho de divisão, né? A gente sabe que em tempos de pandemia, a gente fez muito pouca conta, né?
Eu não sei como é que é a história aí da sua escola, né? Mas a gente, por algumas experiências aqui locais, nossa aqui, a gente percebe que as provas online fez com que os alunos deixassem um pouco de lado a execução de contas, o que é extremamente preocupante, né? Porque uma coisa que a gente deixa de fazer, deixa de exercitar, a gente acaba esquecendo algumas etapas, esquecendo algumas teorias importantes. Então a gente vai acabar relembrando aqui algumas coisas. Primeira coisa que você precisa saber ou relembrar é que uma conta de dividir, ela é diferente da de multiplicação. Eu não sei se você reparou, mas nos exercícios anteriores em que a gente utilizou a multiplicação, a gente fez a multiplicação com o número e a vírgula junto. Multiplicou como se a vírgula não existisse e depois fez o que a gente chama em matemática de uma compensação. A gente pegou o número de casas decimais que tem na multiplicação, nos números que estão sendo multiplicados, e adicionou na resposta. A divisão é diferente. A divisão não é possível, não dá para você fazer uma conta de dividir de um número decimal. Eu preciso na divisão abusar de uma propriedade da divisão. O que diz a propriedade da divisão? A propriedade da divisão diz que se eu multiplicar o dividendo e o divisor por um mesmo número, o resultado não se altera. O resultado continua o mesmo. Bom, baseado nessa informação, né, aqui eu tenho dois números decimais. Eu preciso tirar essa vírgula desses dois números decimais. E para tirar a vírgula de um número decimal, matematicamente falando, porque se não for matematicamente falando, eu venho aqui, tiro a vírgula e já era. Eu não posso fazer isso, concorda? Mas matematicamente falando, tirar a vírgula tem a ver com multiplicar esses números aqui por 10, por 100, por 1000, por 10 mil, por 100 mil. Depende da quantidade de casas decimais que ele tem. Então, por exemplo, se eu quiser tirar a vírgula do 2,667, basta eu multiplicá-lo por 1000. Quando eu faço 2,667 vezes 1000, o resultado da conta é 2.667. Repara, eu atingo o meu objetivo. Eu tiro o número, a vírgula do número. O que era 2,667, agora é 2.667. Mas eu preciso fazer a mesma coisa com o outro. Porque pela propriedade da divisão que eu acabei de citar, eu preciso muito. O que eu faço com um dos números, o que eu fiz com o dividendo aqui, eu sou obrigado a fazer com o divisor também, para que eu não altere o valor da conta. Então eu venho aqui e também multiplico isso aqui por 1000. E fazendo 4,2 vezes 1000, a vírgula também some. Fica 4.200. Então, o que era 2,667 dividido por 4,2, nesse momento passa a ser 2.667 dividido por 4.200. E aí, a gente vai montar a conta. 2.667 dividido por 4.200. E aí um pouco de conta de divisão. Muito bem. Primeira coisa que eu percebo nessa conta, e que a gente pede para que o aluno perceba também, é que o meu dividendo é menor que o divisor. Não dá? Eu não consigo colocar o 4.200 dentro do 2.666. O 2.667. O 2.667 ele é muito pequeno para acomodar o 4.200 aqui dentro. Quando isso acontece, eu uso um artifício matemático de adicionar um zero aqui e colocar uma vírgula no quociente. Vou repetir. Quando o número que eu quero dividir é menor que o divisor, a regra matemática diz,
para você adicionar um zero aqui no dividendo e adicionar uma vírgula no quociente. Gente, mas não é 0, vírgula? Não, é vírgula. Você adiciona uma vírgula no quociente. Neste caso específico, como não tem nada na casa das unidades ainda, eu não posso deixar a casa da unidade vazia, eu venho aqui completo com zero. Mas isso não significa que eu adicionei um zero vírgula. Eu colocar um zero no dividendo significa que eu preciso colocar uma vírgula no quociente. E por conta dessa particularidade, dessa conta, como não tinha nada na unidade, eu sou obrigado a completar a casa da unidade com essa vírgula. Beleza? Muito bem, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Bom, agora dá, né? 26.670 dá para dividir por 4.200. Ah, Vicente, eu não sei fazer isso não. Não sei porque eu mal sei a tabuada até o 9, vou saber a tabuada do 4.200. E se eu contar para você que dá para fazer essa conta sem nenhuma tabuada, né? Meus alunos presenciais sabem disso. Se tiver algum aluno presencial assistindo aí, depois coloca um hashtag aí, aluno presencial nos comentários aí. Vamos lá. Eu vou fazer aqui o que a gente chama de uma tabuadinha do 4.200. Vou pegar 4.200 mais 4.200. Isso aqui dá 8.400. Mais 4.200. Aqui vai dar 6, dá 12.600. Repare que eu estou somando 4.200 até chegar próximo de 26.000. Ó, 26.670. Vou fazer mais 4.200. Ah, mas dá muito trabalho, Vicente. Sim, pode ser que sim. Pode ser que não. Não é tão difícil assim. E você se certifica de que você não vai errar a conta. Né? Olha lá, mais 4.200. 0, 0, 8, 6 e 1. 16.800. Estamos chegando. Ó. Mais 4.200. Mais 4.200. Né? 0, 0, 10, vai 1, 11, vai 1, 21.000. Mais 4.200. Mais 4.200. Né? 0, 0, 2, 5 e 2. Opa! Chegamos! Concorda comigo que se eu botar mais 4.200 aqui, vai passar de 26.000? Já estamos em 25.200. Se eu colocar mais 4.200 aqui, vai passar. Ó. Isso aqui quer dizer para mim que eu usei o 4.200 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Eu usei o 4.200 6 vezes. Muito bem, então é esse número que eu vou pôr aqui. Porque 6 vezes 4.200 dá 25.200. E aí eu faço uma subtração aqui. 0 menos 0, 0. 7 menos 0, 7. 6 menos 2, 4. 6 menos 5, 1. E aqui 2 menos 2, 0, já era. Bom, não terminou, porque eu esqueci de colocar aqui essas duas contas. Eu preciso fazer até o resto ser igual a 0. Essa aqui foi uma recomendação do meu enunciado. O resto tem que ser igual a 0. Então não posso parar, tem que continuar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou usar o mesmo artifício que eu usei aqui na frente. Como não é possível dividir 1.470 por 4.200, porque 1.470 é menor, o que eu faço é acrescentar mais um zero aqui. E lembra o que eu fiz no quociente quando eu acrescentei um zero aqui? Eu adiciono uma vírgula no quociente. Pô, Vicente, mas não vai ter jeito de colocar vírgula. Porque você acrescentando um zero aqui, você vai colocar outra vírgula aqui, o número vai ficar com 2 vírgulas. Aí que está o detalhe. É aí que está o problema. Ou não, né? A solução do problema. Quando eu acrescento um zero aqui para mim poder continuar a conta, eu falei para você no começo da conta que a gente acrescenta uma vírgula aqui, e não um zero. Como o número já tem vírgula, e obviamente não existe nenhum número com 2 vírgulas, eu acrescento um zero aqui e não coloco nada aqui. Absolutamente nada.
A gente vê muito aluno se atrapalhando e colocando zero aqui e zero aqui. Vou repetir então, gente, para você nunca mais errar. Colocou zero aqui, coloca vírgula no quociente. Se você já tem um número com vírgula, você acrescenta um zero aqui e não põe nada no quociente. E aí você continua a conta. 14.700 dividido por 4.200. Repare que como eu já fiz a tabuada, já dá para me perceber que o 14.700, o mais próximo, 8.400, 12.600. 12.600 é o mais próximo, depois vai passar. 16, vai passar. Então, para 14.700, cabem 1, 2, 3. 3, 4.200. E 3 vezes 4.200 dá 12.600. Muito bem. E aí eu subtraio. 0, 0, 7 menos 6 dá 1, 4 menos 2 dá 2 e 1 menos 1 dá 0. Pô, não deu um danado do resto zero ainda, Vicente? Não, vamos ter que continuar a conta. Agora você já sabe, coloco um zero aqui para continuar a conta e não ponho nada aqui. Simplesmente continuo a conta. E 21.000 dividido por 4.800, opa! Olha aqui que belezinha, ó. Olha o 21.000 aqui que a gente estava esperando, ó. Não é? O 21.000 cabe 1, 2, 3, 4, 5 vezes no... O 4.200 cabe 5 vezes no 21.000. 21.000 aqui. E aí a gente chega no que o exercício queria, que é o danado do resto zero. Então você começa a perceber que essa tabuadinha não é de tão trabalhosa assim. Pelo contrário, ela faz com que a gente encontre os números que a gente está procurando com maior facilidade. Vamos fazer a letra B? Vamos só fazer uma retinha aqui para separar e ficar mais elegante o quadro. Muito bem. E aí eu vou fazer o 34 dividido por 8. Repare que eu não vou precisar... desculpa. Vou pôr a resposta aqui, né? 0,635. Muito bem. No caso da letra B, são dois números inteiros. Como são dois números inteiros, eu não preciso fazer esse artifício aqui. Eu não preciso tirar a vírgula do número. O número já não tem vírgula. Então basta eu montar a conta. 34 dividido por 8. E 34 dividido por 8, aí é a tabuadinha do 8. Vicente, mas eu sou ruim de tabuada, não consigo. Eu decoro o nome de time, eu decoro os personagens do joguinho, da minha série favorita, as músicas que eu gosto, tudo isso eu decoro. Mas na tabuada eu sou péssimo em decorar. Tudo bem, tudo bem. O Vicente entende você. Então, já que você não decora a tabuada, aqui foi a tabuada do 4.200, não foi? Aqui você pode fazer a do 8. Por que não? 8 mais 8 dá 16. Mais 8 dá 24. Mais 8 dá 32. Opa! Parou! Eu preciso do 34. O 32 já é suficiente. Já é. Se eu puser mais 8 aqui, ó, vou pôr mais 8 aqui. Se eu puser mais 8 aqui, ó, dá 40. Vai passar? Então, eu preciso... Quantos 8 cabem dentro do 34? 1, 2, 3, 4. 4. Então, eu vou pôr o 4 aqui. 4 vezes 8, 32. Sobra 2. Sobrou o que o exercício queria? Então, eu vou ter que continuar essa conta. Para continuar a conta, a gente já sabe. Coloco um zero aqui. E coloco aqui uma vírgula. Tá vendo? Não coloca zero. Por que agora eu não completei com zero igual eu fiz na primeira? Porque agora a unidade já tinha o 4. Como ele já tinha o 4, eu não preciso completar mais. Eu só ponho a vírgula. Beleza? E aí 20 dividido por 8, tá aqui, ó. É o 16, cabem dois 8 dentro do 20. 2 vezes 8 dá 16. Sobra 4, né? Porque aqui empresta, vamos fazer bonitinho aqui. Empresta, né? E fica 10 menos 6, dá 4.
E aí, para continuar a conta, a gente põe mais um zero aqui. E 40 dividido por 8, aí ó o bonitinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui eu tenho 5 e 5 vezes 8 dá o 40. E não sobra nada, como o enunciado queria. Portanto, 34 dividido por 8 dá 4,25. Se você é aluno de ensino fundamental ou de ensino médio, não use calculadora. Aposente a sua calculadora. Todas as provas que você precisar fazer, você vai ser obrigado a efetuar a conta. Nenhuma dessas provas externas aí, nenhuma autoriza o uso de calculadora. É muito triste ver o aluno saber a teoria, montar o exercício, saber todas as propriedades de um determinado exercício e perder o exercício na hora da conta. Conta precisa ser treinada. Beleza? Vamos para o próximo exercício? Pessoal, o próximo exercício aí diz o seguinte, vamos lá. Em uma divisão, o divisor é igual a 37, o quociente é 60, o resto é o maior possível, determine o dividendo dessa conta. Então vamos lá, vamos montar aqui. A gente sabe que numa divisão, os nomes de quem compõe a divisão é dividendo. O que está dentro da chave é o divisor. O resultado a gente chama de quociente. E o que sobra da conta é o resto. Se você não sabe, é importante você saber isso aqui. Isso aqui, sem saber isso aqui, você não consegue montar esse tipo de exercício. Porque o exercício diz assim, eu preciso saber, eu sei que o divisor é 37. Quem é o divisor? É quem está dentro da chave. Então, o divisor é 37. Muito bem. O quociente, quem é o quociente? O resultado. O quociente é 60. Muito bem. O resto é o maior possível. E aí, ele não falou quanto é o resto. Mas ele deu uma dica extremamente importante. Ele falou para mim que o resto, que vai sobrar aqui, é o maior resto possível. Então pensa comigo. O resto ele não pode ser nem igual, nem maior que o divisor. Porque se o resto for maior ou igual ao divisor, significa que cabe mais o divisor no dividendo. Então esse quociente estaria errado. Eu só sei que o quociente está correto se o resto for menor que o divisor. E como aqui o exercício diz que ele é o maior possível, se o divisor é 37, o resto é 36. Então, o resto eu descobri que é 36, por quê? Porque o divisor é 37 e o resto não pode ser nem igual, nem maior que o divisor. Portanto, o maior resto possível. Podia sobrar 0, 1, 2, 3, 4, podia sobrar qualquer número menor que 37. Como o enunciado está dizendo que ele é o maior possível, o maior nesse caso, o maior possível nesse caso, é o 36. Muito bem, então ele está querendo saber quem é o dividendo. Bora fazer o exercício então. A gente sabe que esse 60 vezes o 37, que é a operação inversa da divisão, né, a operação contrária da divisão, me daria o dividendo. Então, se eu fizer 60 vezes 37, vai dar o dividendo. Vamos fazer? 60. Vamos fazer 37 vezes 60, que eu quero fazer. Eu quero te dar uma dica aqui. Podia fazer 37 vezes 60 ou 60 vezes 37. Nesse caso, eu sugeri aí fazer o 37 vezes 60. Porque eu queria te mostrar uma outra técnica. Se você não sabe ainda, né? Quando eu multiplico um número que termina em zero, basta eu deixar esse zero para fora da conta. Você pode multiplicar, se você quiser, você pode multiplicar sem problema nenhum. Mas uma boa técnica é deixar o zero para fora da conta e multiplicar só o número, no caso aqui o 6. E no final da conta eu pego esse zero e abaixo na resposta. Funciona?
é mais rápido, mais simples, e quando a gente faz o método, a gente percorre o caminho mais simples, né? A chance de errar é menor, beleza? Então vamos lá, 6 vezes 7, 42, vai 4. 6 vezes 3, 18, mais 4, 22. 222, gente? Não, olha aqui, deixamos para fora o zero. Abaixo o zero aqui, ó. E aqui, 2.220. O que significa isso? Significa que se eu pegar 2.220 e dividir por 37, vai dar 60. Vai dar 60. O grande problema é que 2.220 dividido por 37 dá 60. Mas não sobra 36. Não sobra nada, é exata a conta. Porque eu multipliquei 60 vezes 37. Então, se eu dividir 2.220 por 37, dá 60 e sobra 0. Para que sobre 36, eu preciso adicionar 36 no resultado da multiplicação. Adicionando 36 no 2.220 vai fazer com que sobre esse 36 na hora que eu for fazer a conta. Beleza? Aí aqui é 6, 5, 2 e 2. Portanto, esse é o dividendo que o exercício está procurando. Beleza? Um pouquinho de propriedade de divisão, os nomes que compõem a nossa divisão. Bacana? Então a gente continua aí com o último exercício da série. O nosso último exercício da série, não fique cansado não, hein? É o último. Vamos lá. É esse aí. Determine deixando seus cálculos registrados. Gente, é importantíssimo deixar os cálculos registrados. A gente precisa saber o que fez para chegar na resposta. Sim? O termo desconhecido de cada operação. Então, ele me deu duas operações matemáticas. De novo, letra A e letra B. Na letra A, ele me deu que 12,06 menos alguma coisa é igual a 6. E numa letra B, ele diz que 26,5 mais alguma coisa mais 2,23 dá 50. E quer que eu descubra esse número que está aqui faltando nas duas operações. Muito bem. Para fazer esse tipo de exercício, eu vou ter que lembrar de uma coisa que eu já fiz em um exercício lá atrás, principalmente aqui na subtração. Lembra que eu falei para você? Ó, aqui ele tem 12,06 menos alguma coisa, isso aqui está dando 6. Lembra que eu falei que o número de cima tem que ser maior que o número de baixo? Senão não dá para fazer a subtração. Então, de novo, eu estou querendo o número de baixo. De novo, eu estou querendo um número menor. E se eu quero um número menor, a gente subtrai. Lembra? Então, eu vou fazer, para descobrir isso aqui, eu vou fazer 12,06 menos 6. E aí, um cuidado extremamente importante. Olha onde eu botei o 6, ó. Na casa da unidade. Porque se você pôr o 6 aqui, se você colocar o 6 nos centésimos, deixa de ser 6, concorda ou não? Se ao invés de colocar o 6 aqui, eu por alguma distração coloco o 6 aqui, na verdade eu não escrevi 6, eu escrevi 6 centésimos, porque aqui é a casa dos centésimos. Então, cuidado na hora da montagem. Se é 6 unidades, o número tem que estar na casa das unidades. A gente acha, mas é difícil errar isso. Não é. Não é. Se você não estiver atento e concentrado no que você está fazendo, erra. Beleza? E aí, claro, se o 6 está aqui, você pode completar as casas decimais. Aí tudo bem.
Aí não tem problema. E aí a subtração fica simples, né? 6 menos 0 dá 6, 0 menos 0 dá 0, aqui empresta, 12 menos 6 dá 6. Olha o subtraindo aparecendo aí. Então, 12,06 menos 6,06 dá 6. Letra A, concluída com sucesso. Letra B. A letra B eu tenho três números sendo somados e o resultado disso é 50. Muito bem. Aqui você tem duas opções. Aí tanto faz, eu acho que o grau de dificuldade é o mesmo para as duas. Eu posso pegar esse 50, porque na soma eu não preciso saber quem está em cima, quem está embaixo, se é maior, se é menor, como na subtração. A soma, eu vou sempre fazer a operação inversa. E a operação contrária à soma é a subtração. Então, eu vou fazer 50 menos 26,5 e o resultado menos 2,23. Essa é uma opção. Ou eu posso somar, eu posso juntar essas duas parcelas que eu já conheço e depois eu faço uma subtração só. Acho melhor, né? Uma soma e uma subtração, de repente, é melhor do que duas subtrações. Então, vamos somar aqui 26,50, 26,5 mais 2,23. Com isso aqui, eu descubro quem são as duas parcelas, o total das duas parcelas. Aqui eu posso completar com 0. E aí fica 3, 5 mais 2 dá 7, 6 mais 2 dá 8 e aqui dá 2. Então eu tenho 28,73, a soma das duas parcelas. E aí agora eu faço a operação inversa. 50 menos 28,73. Repare de novo, ó. Olha a montagem, ó. Ó o 50, ó o 28. O 50 não tem casa decimal, então eu não coloco nada. Mas posso completar aqui com 0. Isso eu posso. E aí eu faço aquela subtração ali da minha continha. Eu vou aqui emprestar. Aqui fica 4. Aqui fica 9. Aqui fica 9. E aqui fica 10. 10 menos 3 dá 7. 9 menos 7 dá 2. 9 menos 8 dá 1 e 4 menos 2 dá 2. E aí eu tenho o resultado que está faltando aqui, que é 21,27. Beleza, gente? Nós fizemos aí exatamente 8 exercícios envolvendo números decimais, envolvendo subtração, soma, multiplicação, divisão. Falamos de propriedades das 4 operações matemáticas, né? E a importância disso, né, no decorrer do seu curso aí. Seja você aluno de sexto, de sétimo, até de conteúdos maiores, de séries maiores, a importância das operações. A gente percebe aí muitos alunos, às vezes até de um nível um pouco mais alto aí, de ensino médio às vezes, né, com dificuldade nessas operações. Gente, não é vergonha nenhuma você treinar isso aqui. Porque eu volto a falar, já falei durante a aula, eu repito para você, é muito triste ver um aluno saber o conteúdo da matéria atual, do conteúdo da série atual, e o aluno desperdiçar um exercício por conta de uma operação matemática dessa. Beleza? A gente vai ficando por aqui, eu quero agradecer de novo a presença de cada um de vocês. Se você é meu aluno presencial, se você já está no canal, fica com a gente, deixa seu like aí no vídeo, isso ajuda a fortalecer o canal. Se você não é, se você está aqui pela primeira vez, deixa seu like, se inscreve no canal e a gente vai ter o maior prazer em continuar estudando junto aí nos próximos vídeos. Bacana? Obrigado, beijo em cada um de vocês, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.